Que loucura! Eu fiquei em choque. Eu fiquei muito em choque. E aí, submundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo mal. Brincadeira, né, gente? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje que vai estar, graças ao resultado das eleições. Enfim, o vídeo de hoje é o especial de Halloween. Por isso que eu tentei vir com essa vibes boneca quebrada aqui. Boneca morta, não sei. É isso. E hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que eu li no mês do Halloween. Os lidos de outubro. Todo ano eu, venho aqui fantasiada no dia 31 pra contar, tá, os livros que eu li. Eu vou deixar a playlist com os outros vídeos dos anos anteriores aqui nos cards. E nos anos anteriores eu também meio que fazia um tema, tipo, ler os mestres do horror, ler os clássicos do horror. Esse ano eu até pensei num tema, mas, gente, foi muito com Deus. Porque eu tinha que ler alguns livros obrigatórios, eu também não consegui ler muito por causa, muitas coisas de prova, entrega, trabalho, na faculdade. Então, foi sem tema. Foi leituras aleatórias mesmo, mas foram muitas leituras boas. Na verdade, basicamente foram só leituras boas, não teve nenhuma que eu achei ruim. E antes de eu começar a falar pra vocês quais foram, me contem quais foram os livros que vocês leram em outubro. E não esqueçam também de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, ativar o sininho de notificações pra sempre receber os novos vídeos. Se você quiser comprar qualquer livro que eu vou falar ou qualquer outra coisa na Amazon, compra por favor usando o meu link. Comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E se você quiser e puder contribuir ainda mais com o meu trabalho aqui, considere fazer parte do clube de membros do canal. Apoiando no Catarse a partir de R$5 você já pode participar e tem grupo de conversa, tem leitura coletiva, sorteio, ligação, vários benefícios aí, então não deixa de conferir e me ajudar a pagar meu arroz, pagar meu pão. Aqui na descrição também vai ter um link para um grupo de promoções no Telegram, que agora tá chegando a Black Friday, eu vou mandar todos os livros que estiverem em oferta, todos os cupons de desconto, todas as novidades aí eu vou mandar por lá. E também vai estar aqui o link para todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Scooby, enfim. Manda a solicitação de amizade que eu vou aceitar. Recados dados, agora bora começar a falar dos livros. O primeiro livro que eu li esse mês foi Below Zero, da Ellie Hazelwood, que é a mesma autora de A Hipótese do Amor. Ela sempre escreve livros de romance, assim, entre cientistas, então eu amo. Tá, ok, esse foi o primeiro que eu li dela, exagerei. Mas eu quis dizer assim, eu amo o conceito dela escrever livros com personagens cientistas. Esse, no caso, a protagonista é engenheiro aeroespacial da NASA. E assim, eu me identifiquei muito com ela, porque além dela estudar sobre planetas, espaço e enfim, pra quem não sabe, eu faço faculdade de astrofísica, Ela também, não é aquele estereótipo assim de, eu sempre quis ser cientista, então eu sempre fui uma ótima aluna, eu nunca fiz bagunça, eu fui quietinha. Não, na verdade, ela era super bagunceira, super pegadora, e continua sendo, sabe? Vai pra rolê, enfim, isso não faz ela deixar de estudar, e eu gosto muito disso nos personagens, sabe? Quando eles não precisam ser nerd e quietinho, ou, sei lá, festeiro e não estudar, consegue ser as duas coisas. Gostei muito dela ser uma personagem, que era meio porra louca, tinha a própria personalidade, mas não deixava de estudar e seguir seus sonhos. E me identifiquei muito também por ela ser bissexual e não pensar de jeito nenhum em um relacionamento. Tudo bem que isso vai mudar, afinal é um livro de romance, mas até esse ponto eu me identifiquei demais. O livro ele vai meio que intercalando assim os tempos, tem o passado e tem o presente. No passado a gente vai acompanhando quando ela começou a trabalhar na NASA, quando ela conheceu o boyzinho ali do livro. E no presente é quando ela tava fazendo uma expedição no Ártico pra testar uma máquina que ela tinha construído pra NASA, assim. E ela acabou sofrendo um acidente, aí ela tá, presa em uma fenda de gelo e já tá, assim, à beira da morte. Quem será que vai salvá-la? Esse livro, que na verdade é uma novela, tem, 100 e poucas páginas, ele faz parte de uma trilogia, que são a história de 3 amigas cientistas, cada uma cientista de uma área diferente. Só que são histórias independentes, apesar dele ser o terceiro da trilogia. Foi o primeiro que eu li, porque era o que eu mais tinha interesse, assim, por me identificar com a personagem. E apesar de ter, as mesmas amigas, são histórias separadas, então você pode começar por esse, sim. É um livro de romance com cenas hot, então é recomendado para maiores de 16 anos, mesmo ele tendo pouquíssimas páginas. Eu acho que ele foi, assim, bem desenvolvido, e isso também torna a leitura rápida, e a escrita da autora também é boa. Só que ao mesmo tempo também parece que falta mais coisas pra essa história. Ela foi, assim, muito uma formulinha, uma trama certinha que ia acontecer, e parece que a autora usa essa mesma formulinha em todos os livros. Então foi uma história que eu achei legal, gostei de ter lido, mas não é aquela coisa de, meu Deus, melhor coisa que eu já li na vida, amei demais, sabe? É um bom divertimento, um bom entretenimento, assim, mas é uma história bem 3 estrelas. E falando em livro 3 estrelas, o outro que eu li também dei essa nota, que foi Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Esse daqui eu li em vlog, eu li esse e mais 2 livros, que eu vou falar daqui a pouco, por isso eu não vou me aprofundar muito sobre a minha experiência e tal, afinal, vocês podem ver melhor o que eu tava achando no vlog. Mas aqui a gente tem um universo em que existe a Central da Morte,
que é uma instituição assim que avisa pras pessoas o dia que elas vão morrer. No dia, tipo, deu meia-noite, aí essas pessoas que vão morrer durante esse dia recebem uma ligação e fala: oi, tudo bom? Você vai morrer hoje, tá? Em algum momento dessas 24 horas aí, tu vai partir dessa pra melhor, vai e de comes e bebes. E aí a pessoa faz o que ela quiser com essa informação, né? Basicamente ela tenta aproveitar essas últimas horas de vida. Por isso existe toda uma construção assim, tipo, tem desconto pra quem é terminante, né? Terminante é a pessoa que vai morrer naquele dia. Tem passeios, tem viagens, tem coisas especiais pros terminantes, tem todo tipo um marketing assim. E aí aqui a gente vai acompanhar dois protagonistas, que são o Mateu e o Rufus. Eles são terminantes, receberam a ligação aí de que eles vão morrer nesse dia. E por conta de, assim, muitas questões pessoais, eles meio que vão ter que passar esse dia sozinho. E aí, por não passar o dia sozinho, eles baixam um aplicativo chamado Último Amigo, que é um aplicativo pra você conhecer pessoas aí no seu último dia. Tipo, pode ser uma pessoa que também é terminante ou uma pessoa que só quer ser amigo de um terminante pra passar o último dia com você. E esses dois vão acabar se conhecendo nesse aplicativo e vão decidir passar o dia juntos. Então o livro vai alternando o ponto de vista, tem momentos que a gente vai acompanhar pelo ponto de vista do Mateu, depois o ponto de vista do Rufus, e também aparecem alguns outros personagens na história. Aqui e ali, sabe, de vez em quando a gente vai conhecendo o dia de uma outra pessoa que de certa maneira tem relação com os protagonistas também, e a gente vai, né, ao longo da leitura aos poucos entendendo que a história de todos eles está entrelaçada. Essas narrativas, né, uma acaba influenciando na outra, a vida desses personagens de alguma maneira estão conectadas, e foi muito legal o jeito que o autor construiu isso. Só que ao mesmo tempo também é complicado porque a escrita do autor, ela é sempre a mesma, assim, então às vezes não dá pra gente diferenciar quem é quem que tá narrando, apesar de os personagens terem vidas e personalidades diferentes entre si. Outro ponto legal foi o amadurecimento desses personagens, mesmo em menos de 24 horas. Eles tiveram, né, um certo arco de desenvolvimento, superaram alguns medos, tentaram se tornar pessoas melhores, e o desenvolvimento da relação entre eles, que foi slow burn, foi devagarinho, foi bem legal também. Como é um livro que vai falar sobre a gente aproveitar as nossas últimas 24 horas, ele traz sempre essa reflexão, né, de que a gente tem que aproveitar a nossa vida, viver todo dia como se fosse o último, que a gente não tem que se importar com o que vai acontecer, com o que os outros vão falar, com o que vão achar da gente, a gente tem que viver e arriscar. Só que ele fica batendo tanto nessa mesma tecla que fica repetitivo, e são reflexões que não passam do clichê, sabe? Todo mundo sabe que a gente vai morrer, que a gente tem que aproveitar a vida. Foi escrito de um jeito assim que tentou ser profundo, mas ficou muito óbvio. Isso foi uma das coisas que eu não curti, só que eu até entendo, né, por ser um livro jovem e se comunicar mais com essa linguagem. Então foi por isso que eu dei 3 estrelas pra ele. Não é um livro que eu achei ruim, mas pra mim também não foi nada demais. Aí depois, nesse mesmo vlog, eu li esse daqui, O Príncipe Cruel, da Holly Black, que é um livro de fantasia, em que a gente tem o universo, né, o mundo das fadas, em que existem criaturas chamadas feéricos, mas também tem, tipo, todo tipo de criatura, sei lá, elfo, duende. E a personagem que a gente vai acompanhar, né, a protagonista é a Judy, que é uma humana que cresceu nesse mundo das fadas. Ela teve uma vida muito conturbada e muito difícil, né, por questões, assim, familiares, do passado, coisas muito pesadas, e também justamente por ser uma humana nesse meio. Ela sofre muito preconceito, é muito maltratada por causa disso. E a gente vai acompanhar ela durante essa história em que vai ter, assim, uma nova coroação, vai ter um novo rei aí nesse mundo. Por isso vai ser um livro cheio de tramas políticas, assim. Ela vai tentar se infiltrar e arquitetar planos e entender todas as coisas que estão rolando. Ela é uma protagonista bem esperta e é uma protagonista que não liga de ser má. Por isso eu gostei muito dela. Ela fala assim no livro, tipo, se eu não vou conseguir ser melhor do que eles, então eu vou ser muito pior. Isso foi um ponto, assim, que eu gostei muito, que foi a escrita, né, da Holly Black nesse livro. Ela é, tipo, muitas frases impactantes. A construção do universo também tem toda essa vibe sombria, assim, porque é um mundo das fadas, só que, tipo, bem assustador. Por exemplo, se você começa a dançar, você não consegue parar. Aí se você come uma fruta, ela vai, sei lá, fazer você rir eternamente. E aí tem criaturas que não podem mentir, só que elas encontram outro jeito de enganar as pessoas. Essa vibe sombria do livro é muito legal, só que mesmo assim o universo ele não é tão desenvolvido, tão explicado, a gente nunca entende direito os limites dos poderes de cada criatura, o sistema de magia e o porquê de cada coisa, isso não é explicado. E a política mesmo da história também é uma coisa que não é muito aprofundada. Tem vários mini reinos, assim, vários reis, rainhas, e a gente nunca entende direito. A trama que tem, apesar dela ser bem interessante, assim, com alguns plot twists, algumas reviravoltas aí, ela não chega a ser aquela coisa mais elaborada do mundo, mais criativa e tal. Mas mesmo assim, deixa a gente muito curioso, assim, criando várias teorias, apesar de no começo também ter sido bem chato, tá? O começo ele é meio arrastadinho porque é parado, só que no final já vão ser todas essas coisas aí acontecendo. E eu gostei bastante desse livro, eu fiquei até surpresa com isso, não imaginava que eu fosse gostar. Não vou falar que é uma das melhores fantasias que eu já li, que é super bem construído, não sei o quê, só que eu gostei muito, é um ótimo divertimento, e eu com certeza vou continuar a ler os outros
outros livros dessa trilogia. E aí o último que eu li, né, nesse vlog foi esse daqui, É Assim Que Começa, o novo livro da Colleen Hoover. Esse daqui é a continuação de É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba é uma história sobre relacionamento abusivo com violência doméstica. É uma história bem pesada, assim, que a gente entende todo o pensamento da vítima e as coisas que ela tem que ponderar. E no final de É Assim Que Acaba tem um epílogo que tem um casalzinho ali. E aí nesse livro aqui, na continuação, a autora vai dar continuidade à história desse casal, né? Não é o casal do relacionamento abusivo, é outro. Então ela já começa esse livro falando que a proposta dele é ser mais um livro de romance, um livro de história mais leve, de amorzinho. E acaba que é isso que ele é, né? Tem mais algumas outras tramas aí, né? Continua falando assim de relacionamento abusivo, de mesmo a gente saindo do relacionamento, as lembranças ruins ainda vão continuar com a gente pra sempre. E também fala assim de relacionamento abusivo não só romântico, mas também o familiar, de abandono e negligência parental. Mas no mais é isso mesmo, um livro super mais levinho, clichêzinho de romance mesmo. Por isso que não foi muito pra mim, porque não teve nenhuma reviravolta, nenhum drama. Eu acho que eu não curto muito os livros de romance meio paradinho assim, apesar de ter sido gostosinho acompanhar eles. E eu também achei muito brega. Tipo assim, tinha coisa que era pra ser fofa e foi fofa. Só que tinha coisa que era pra ser fofa e foi brega demais. E tinha coisa também que era pra ser fofa e foi terrível, gente. Pelo amor de Deus. No vlog eu explico melhor, assim, o que foi, que essas coisas aí. Só que uma coisa que eu gostei muito nesse livro é o quão ele é engraçado. Esse daqui acho que foi o livro da Colleen Hoover que eu mais ri lendo. Tiveram, né, alguns outros personagens introduzidos nessa história, personagens secundários, que mesmo sendo secundários, eles foram muito engraçados e contribuíram muito pra criação dessa história. Além de ser personagens, né, com representatividade. E a autora soube escrever muito bem aqui como que são as atitudes, os trejeitos, até a linguagem corporal de um abusador. Mesmo saindo do relacionamento, a gente continua acompanhando consequências disso e pensa, assim, em saídas e consequências judiciais e tal. Só que ela tenta deixar isso de um jeito meio que mais realista, assim. Enfim, essa parte do relacionamento abusivo eu fiquei impressionada, porque eu achei bem real. De resto, né, a parte do romancezinho eu achei bobo. E por isso foi um livro que eu dei 3,5, assim. Eu gostei de ter lido mais, assim, não foi nada demais também. Depois eu li um que, meu Deus, virou um dos favoritos. O Galinheiro, do Maurício Lopes. É um livro de terror e suspense. Ele é o mesmo autor de Nova Jaguaruara, que também é um livro de terror que eu li em 2019, se eu não me engano, e foi também um dos meus favoritos. Eu amei demais aquele. E aí ele lançou esse novo, eu não podia deixar de ler. E assim, que livro! Meu Deus, o Maurício é com certeza, assim, um dos meus autores de terror favoritos. Essa história tem uma sinopse, assim, que não entrega nada, sabe? É uma sinopse que a gente nem entende o que vai acontecer, só que, gente, aqui a gente acompanha uma família, a família Silva, já começou aí que a minha família também chama família Silva. Uma vez por ano, em um feriado aí, eles têm uma tradição familiar de roubar a galinha do galinheiro do vizinho. Tipo, qualquer vizinho, eles decidem aí e vão de madrugada roubar uma galinha. Só que nesse ano específico, né, em que se passa a história, eles decidem roubar uma galinha da casa de certas pessoas por outros motivos e não só pela tradição, sabe? Não foi uma casa aleatória que eles escolheram. Ao longo da leitura a gente vai entendendo o motivo deles terem escolhido roubar a galinha daquela casa específica. E cara, que tenebroso. Que coisa absurda, eu fiquei em choque. É um livro muito medonho, bizarro e que tem muitos gatilhos, tá? Tem aviso dos gatilhos, assim, no começo. Gente, a escrita do autor, ela é tão tensa, assim, que você fica lendo o livro no desespero. Depois que você começa, não tem mais como você parar, porque você vai ficar na curiosidade. E toda a construção da narrativa, assim, o jeito que ele arranja os fatos é sensacional. Os capítulos amarradinhos, assim, o mistério é muito bem construído. Tem muito jumpscare. Gente, tipo, eu tava lendo, do nada eu levava um sustão, assim. E além de ser fluido, é uma escrita muito brasileira, sabe? A gente consegue se identificar, tipo, coisa que só vai ter no Brasil. E eu amo a dinâmica de desencontros que tem nesse livro. Eu amo histórias que tem isso, tipo, pessoas que estão no mesmo ambiente, mas elas não sabem que estão no mesmo ambiente e elas estão procurando uma outra e ao mesmo tempo fugindo uma da outra. É muito divertido, mesmo sendo assim, um dos mais macabros que eu já li. É muito divertido. Sem meme, gente, quando a gente vai descobrindo o que tem naquela casa, que loucura! Que eu fiquei em choque. Eu fiquei muito em choque. E ele também consegue trazer muitas reflexões, muitas filosofias, assim, sobre vida, sobre morte, sobre ter uma existência difícil, sobre problemas do dia a dia. Eu acho muito fenomenal, a escrita é muito boa, tem assim, reflexões, tem coisas engraçadas, tem coisa assustadora, tem tudo. E quando eu tava chegando pro final, eu achava que eu não tinha como ficar ainda mais surpresa, que assim, não tinha mais o que acontecer, só que teve. O autor conseguiu me surpreender cada vez mais a cada página que passava. É tudo fechadinho, sabe? A história é toda amarradinha, tem um ótimo desfecho. E é meio que a história sobre o início de uma casa mal assombrada. Eu amei demais. Em outubro também li A Metamorfose, do Franz Kafka, que é um livro clássico. Foi leitura coletiva do nosso clube de leituras coletivas de livros clássicos, né, que chama Anturistas. É de graça para participar, eu vou deixar o link do grupo de discussões aqui na descrição. E esse aqui é um livro que vai falar sobre um jovem
que do nada ele acorda metamorfoseado em um insetão. Ele acorda de manhã na casa ali com a família dele, os pais e a irmã, e percebe que o corpo dele já não é mais um corpo de humano, e sim um corpo invertebrado de um inseto, como se fosse um baratão gigantesco. E a primeira preocupação dele quando ele acorda é: tô atrasado pro trabalho. De uma maneira mais real possível e direta, o autor vai colocar as consequências no trabalho, com a família e pessoais desse personagem depois dele ter se transformado em um inseto. Então vai ser literalmente as coisas que vão acontecer depois disso, assim, como que ele vai se levantar, sair do quarto, como que ele vai falar com o chefe dele, como que ele vai falar com a família, como as pessoas vão reagir, se as pessoas vão entender ele, né, se ele tá falando na língua dos humanos ou dos insetos. Eu realmente não esperava isso desse livro, porque eu achei que fosse ser uma coisa mais fantasiosa, só que ele só parte de uma premissa absurda. Imagina você do nada acordar no corpo de um inseto. Só que as consequências são super realistas. Como seus pais agiriam se você acordasse no corpo de um inseto? Eles iam te apoiar ou eles iam ter nojo de você? E é isso que o autor traz aqui nesse livro. O autor teve uma infância, uma vida muito difícil, principalmente na questão familiar. Ele tinha uma relação muito conturbada com o pai. Então, a partir dessa história aparentemente absurda, a gente entende as críticas que o autor quis fazer, sabe? Sobre a falta de apoio em determinados momentos, quando a gente mais precisa, né, em determinadas situações. O que as pessoas prezavam, né, desse jovem, porque quando ele sofre a metamorfose, a principal preocupação dos pais, inicialmente, é quem vai trabalhar agora? Porque só ele que trabalhava e sustentava a família. Então as pessoas ligavam pra ele por quem ele era ou pelo que ele trazia, né, pelo que ele fazia. E toda essa questão do preconceito com o diferente, com o indesejável pela sociedade, pelos outros, a gente consegue ver como, sei lá, um filho homossexual e uma família homofóbica. A família tinha vergonha, tinha nojo do filho, tentava esconder ele de todos os jeitos e tratava ele como se fosse um peso, uma coisa que eles tinham obrigação ali de cuidar, mas não queriam, não apoiavam ele e só eram ingratas, né? Ele que sempre fez tudo pela família, quando precisou, não teve nada. Enfim, a gente sempre vai conseguir, de certa forma, imaginar, né, alguma situação que mais se relacione com a gente e com o jovem aqui, o Gregor, o personagem da história. O que faz mais sentido pra gente de trazer de reflexão é uma coisa muito subjetiva, cada um vai entender uma coisa diferente, mas que pra todo mundo vai ser uma coisa muito profunda. Além de o autor também trazer aqui uma crítica a condições trabalhistas abusivas. E uma coisa que também é bem legal dessa edição da Antofágica é porque ela é ilustrada pelo Mutarelli. Ele é autor também, né, já publicou alguns quadrinhos aí, então ele aqui meio que complementa muito a leitura, trazendo todos esses desenhos assim em sequência. É muito legal a experiência, além de ser um livro muito fácil de ler. Nossa, eu acho que é um dos livros clássicos mais fáceis, assim, porque é uma linguagem tão direta, tão fácil. As coisas que acontecem são simplesmente narradas assim como coisa de dia a dia. É muito curtinho, passa muito rápido. É um livro que a gente vai terminar e nem vai ver, só que a gente vai ficar com essa história na cabeça por muito tempo. Depois eu li essa HQ aqui, Satânia, da editora Darkside. Eu gostei muito das artes dela, tipo, tem muitas cores, muita coisa bem psicodélica, bem diferente, bem bonito, que combina, assim, com a história. Só que já a história em si, eu acho que é uma coisa, assim, que ela é bem 8 ou 80. Pode ser gente que vai gostar muito, pode ser gente que não vai gostar nada. Ela não vai agradar todo mundo, e até agora eu não sei se ela me agradou ou não. Eu não consigo definir se eu gostei ou não dessa história, porque ela é muito bizarra. Aqui a gente tem, tipo, um grupo de exploradores que eles estavam explorando uma gruta, uma caverna, assim, procurando um outro explorador que tinha se perdido. Esse primeiro explorador que se perdeu, ele foi lá porque ele queria comprovar que existiam criaturas subterrâneas, criaturas meio que satânicas, que moravam lá no fundo, perto do núcleo da Terra, que tiveram uma evolução diferente da nossa, que se adaptaram e que tinham hábitos diferentes do nosso. Ele foi lá tentar provar isso, se perdeu, e aí, né, partiu um grupo de exploradores procurar ele, só que aí surgiu meio que uma tempestade que impediu eles de sair dessa caverna e eles tiveram que entrar cada vez mais pro centro da Terra, lá perto do núcleo. E quanto mais eles vão adentrando, mais coisas estranhas, bizarras vão acontecendo. E parece que cada vez mais também as pessoas dessa exploração, dessa expedição, vão ficando mais birutinhas. Tipo, um por um, eles vão ficando doido e tendo atitudes absurdas, impensáveis, um de cada vez. É muito esquisito. E a gente vai ver, né, se eles vão achar esse explorador perdido, se eles vão conseguir comprovar que existe os satânicos, se é tudo invenção da cabeça deles. Mas eu achei, assim, uma história bem original, muito psicodélica. Ela é bem diferente, assim, nesse negócio de a gente pensar se existe o inferno, se existem criaturas no centro da Terra. Ela é uma loucura, e é uma loucura que não faz sentido nenhum, não vai ter uma explicação tão lógica assim, só que é uma experiência. É definitivamente uma experiência. Aí fica a seu critério se você vai curtir ou não. Eu até agora não sei se eu curti ou não. Eu acho que assim, eu tava curtindo a ideia, só que ela é louca demais. É louca demais. E aí a minha última leitura aqui de outubro,
Battle Royale do Kushun Takami. Esse calhamaço aqui, ele foi leitura coletiva do grupo de apoiadores, né, do clube de membros dos Cosmicats. Todo mês a gente lê um livro de outro país, de um país diferente. No caso, a gente leu do Japão, e aí agora, em novembro, a gente vai ler um livro do Chile, que é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Quem quiser participar, não deixa de apoiar e entrar no grupo. Mas aí, sobre esse livro aqui, o que eu posso falar sobre ele? Aqui a gente tem um grupo de adolescentes de mais ou menos 15 anos, no último ano aí do ensino fundamental. Eles estão no ônibus, indo para uma excursão escolar, até que eles descobrem que essa excursão escolar não vai ser um passeio. Eles vão para uma batalha, para um jogo. É um jogo que o governo organiza uma vez por ano, em que jovens de 15 anos, de uma mesma turma, uma mesma sala de aula, têm que batalhar, têm que lutar e têm que se matar entre si até sobrar só um. Eles recebem ali um kit de sobrevivência, uma mochila com um pouco de água, um pouco de pão e uma arma. E aí são as armas, assim, mais aleatórias, cada um recebendo uma. Tem gente que recebe, sei lá, metralhadora, e tem gente que recebe um garfo de comer. E eles vão ter que se virar nessa ilha, que vai ter eles ali, eles vão ter que ir um matando o outro até só um sobreviver. Essa premissa é muito parecida com Jogos Vorazes. Gente, assim, lendo esse livro, é indiscutível que a autora de Jogos Vorazes deu uma copiadinha nesse aqui. É aquele negócio de, ai, pode copiar, só não faz igual. Porque os dois são essa distopia, assim, que tem um jogo que eles têm que se matar, apesar deles terem coisas diferentes, né? Tipo, em Jogos Vorazes é tudo filmado, é um reality show, aí aqui não, é uma coisa mais, assim, do governo totalitário e tal, uma coisa mais de questão militar. Só que a ideia do jogo é muito parecida. E aí aqui, a narrativa, ela vai alternando, assim. A gente começa acompanhando um aluno, só que conforme vai mudando o capítulo, a gente vai pra outro, pra outro, pra outro, pra outro. A gente acompanha um principalmente, né? Só que vai sempre mudando. E aí, às vezes, a gente começa um capítulo pra acompanhar a morte de um personagem ou ele matando alguém. E a gente vai vendo a vida desses 42 alunos, nesses poucos dias, se matando. E eu ficava pensando, gente, como que as pessoas gostam de um livro de adolescentes se matando? Só isso. Só um livro cruel e sangrento. Mas é muito bom. Eu fiquei surpresa porque eu gostei, eu não conseguia parar de ler. Tipo, a gente fica tão curioso, querendo saber quem vai morrer, como vai morrer, porque cada morte é diferente, ninguém morre igual aqui. E sempre tem uma trama, tem negócio ali, a gente vai vendo o passado da pessoa e a pessoa de quem ela gostava. É super frenético, ainda mais que os capítulos são muito curtos, tem tipo uns 80 capítulos, mas eles são bem curtinhos, aí a gente vai lendo um atrás do outro e não dá pra parar. Ele instiga, deixa a gente curioso com quem vai morrer, o que as pessoas vão fazer. Então, sei lá, mesmo quando eu tinha que parar a leitura, eu só ficava pensando nele e querendo logo voltar a lê-lo. É uma coisa muito cruel porque são pessoas ali que cresceram juntas, passaram a infância juntas, são da mesma sala, da turma, se conhecem, melhores amigos, tem que se matar. Só que é muito pra gente ver o que a gente nunca vai conhecer verdadeiramente uma outra pessoa, a gente não sabe o que se passa no coração de cada um, a gente não consegue confiar. Mas aí, lendo esse livro, eu reparei que, gente, que eu não conheço verdadeiramente nem a mim mesma. Juro pra vocês, porque a gente fica se colocando muito no lugar, tipo, se eu tivesse nessa situação e tivesse tão fácil matar ali outra pessoa, eu mataria? Será que se eu precisasse matar e tivesse a chance, eu ia matar? Eu não consigo saber. Eu não consigo ter certeza se eu conseguiria matar ou não, então eu não conheço verdadeiramente nem a mim mesma. Eu penso, se eu fosse pra esse jogo, será que eu ia ser aquela pessoa que quer matar todo mundo? Ou a pessoa que não ia matar ninguém? Tudo bem que eu ia ser a primeira a ser morta. Do jeito que eu sou, né, desastrada e songa longa, eu ia ser a primeira a ser morta. Mas nesse sentido de, assim, você não saber o que você faria numa situação dessa, você perceber que você não conhece nem você mesmo. Até porque tem alguns alunos que eles estão ali de bem, tipo, pensando, nossa, vamos se juntar, vamos tentar resolver isso junto, vamos, sei lá, tentar fugir. E aí tem os alunos, tipo, matar os outros. A gente vê muito essa delinquência adolescente. Nossa, tem cada adolescente, meu Deus. Tem uns que falam, tipo, que já passaram por cada coisa. Parece que eles são muito mais vividos, assim, sabe? Tipo, que já são jovens, adultos, sei lá, e não adolescentes de 15 anos. É bem pesado, cheio de gatilho esse aqui. E também tem muitas questões militares e políticas, porque esse jogo foi inventado por questões militares ali de guerra, né, com outros países. Ele é um país que tem uma ditadura, é um país totalitário e super opressor. Se você for contra, você vai ser morto. Você não tem, tipo, liberdade de expressão e também não tem liberdade de acesso à cultura. Por exemplo, tem tênis que eles não podem ter, tipo, guitarra, música que eles não podem ouvir, sites que eles não podem acessar, um monte de censura, assim. Então tem também essas questões políticas que a gente vai entendendo, né, de pouquinho em pouquinho com a leitura. Tem muitas reviravoltas também, o que deixa a leitura cada vez mais frenética. Mas tem algumas coisas que eu não curti, né? Não vou mentir. Primeiro que esses personagens, cara, parece que eles são muito espertos. Tipo, eles ouvem, sei lá, 2 tiros longe. Aí eles falam, ah, esse tiro, um foi pra avisar, aí o outro foi pra matar. Aí, tipo, mesmo eles não estando lá na situação, não presenciando,
eles têm o pensamento certo, imaginam as coisas certas. E, gente, vamos lá, né? Adolescente de 15 anos que vai estar numa situação dessa, não vai pensar em nada. Ninguém vai ficar pensando, nossa, eu vi um e o outro se atirando. Eu acho que um correu atrás do outro pra tentar fugir e o outro achou que tava atacando, só que na verdade tava se defendendo. Gente, ninguém vai ter um pensamento tão coerente assim, sabe? Eles são muito espertos num ponto que fica, tipo, já até conveniente demais. Até meio inacreditável. E outras coisas são convenientes também. Tipo, eles precisam, sei lá, uma linha de costura. Aí daqui a pouco eles acham uma linha de costura. Eles precisam de uma corda. Aí daqui a pouco eles do nada acham uma corda. Aí já ficou meio mentirosinho. Tudo bem que o livro todo é mentirosinho, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos lá. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E, cara, acho que a pior parte é que ele ofende todas as minorias. Tem todo tipo de ofensa aqui. Tem ofensa contra LGBT, tem ofensa contra, sei lá, gordo, tem ofensa contra mulher, tem ofensa até contra feio. É muitas problemáticas aqui nesse livro. Mas, assim, pensando em adolescentes, anos 90, no Japão, com essa cultura, com essa vivência, né, em um país totalitário, né, nessa história, eu acho que é até, de certa maneira, compreensível. Mas, enfim, mesmo com tudo isso, foi muito bom ler esse livro. Enfim, gente, foi isso. Esses foram os 8 livros que eu li no mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Não me esqueçam de contar quais foram os livros que vocês leram esse mês. E até o próximo vídeo.